Olá, meus queridos amigos e amigas deste Brasil, que maravilha! Eu sou Fabrício Bolzan, estamos à disposição aqui pela Rede LFG para começar o nosso curso de Direito do Consumidor, um curso que nós vamos aprofundar ao máximo possível, muita jurisprudência, muitas súmulas, muita coisa bacana para trabalhar aqui com vocês a partir deste bloco, o primeiro de 24 blocos, então muita coisa para falar com vocês, ok? Para quem não me conhece, sou professor aqui da casa desde julho de 2005, a pedido do professor Luiz Flávio Gomes, grande, saudoso amigo, professor Luiz Flávio Gomes, e desde então trabalhando com as disciplinas Direito do Consumidor e Direito Administrativo. Por que isso? Eu sou especialista em Direito do Consumidor desde o ano de 2001, sou da turma de 2000, advogado desde 20 de março de 2001, quando eu entrei na ESA, Escola Superior de Advocacia aqui de São Paulo, para fazer a minha primeira especialização em Direito do Consumidor. E depois eu fui me especializar em Direito Administrativo. Por quê? Primeiro, eu passei pelo que vocês estão passando, fui concurseiro e fui concursado, fui procurador concursado do município dos anos de 2003 a 2009, quando eu pedi exoneração para me dedicar à vida acadêmica. Aí veio a especialização em Direito Administrativo, conforme dito, Direito Administrativo é a Bíblia do advogado público, então, a partir de tanto trabalhar com Direito Administrativo, eu fui fazer uma especialização na PUC e depois também fiz o mestrado em Direito Constitucional e o doutorado em Direito Constitucional pela mesma PUC aqui de São Paulo. Tudo bem? Estamos juntos também nos livros, recomendo o nosso Direito do Consumidor Esquematizado, da coleção do querido amigo Pedro Lenza, ok? O volume de Consumidor é nosso, muito nos honra ter esse volume de Consumidor. Estamos juntos também com o Manual de Direito Administrativo, também pela editora Saraiva, tanto o Direito do Consumidor Esquematizado como o Manual de Direito Administrativo, ambas as obras de nossa autoria e da editora Saraiva. Tudo bem? Maravilha? Bom, nós vamos começar falando de relação jurídica de consumo. Então, nós vamos, neste bloco, apresentar um esquema da relação jurídica de consumo, entrar no conceito de consumidor em sentido estrito e também entrar aí num conceito de consumidor por equiparação, porque o código ele traz um conceito de consumidor em sentido estrito e três conceitos de consumidor por equiparação. Então, preparei aqui para vocês um slide, um primeiro slide que mostra, meus amigos e minhas amigas, um esquema do nosso livro, né? Direito do Consumidor Esquematizado, tem muitos esquemas, é a proposta do amigo Pedro Lenz. E aqui, relação jurídica de consumo, nosso primeiro slide com um esquema para vocês. Vejam só, relação jurídica de consumo, ela tem elementos subjetivos e elementos objetivos. Como elementos subjetivos, nós temos o consumidor de um lado e o fornecedor do outro. Isso mesmo, consumidor de um lado, fornecedor do outro. E como elementos objetivos, o produto e o serviço. Nós vamos ver nesses blocos iniciais todos esses conceitos, né? O que é consumidor, o que é fornecedor, o que é produto, o que é serviço. Mas eu gostaria de trazer um aprofundamento devido neste primeiro bloco, que é a visão do professor Nelson Neri Júnior. O professor Nelson Neri Júnior, ele identifica mais um elemento, além dos subjetivos e dos objetivos. Ele, e nós colocamos até no nosso livro, um outro esquema com uma flecha aqui no meio, falando do elemento teleológico. Seria o elemento teleológico? Ser o consumidor destinatário final. Este é um ponto tão importante que o professor Nelson Neri Júnior ele identifica mais um elemento na relação jurídica de consumo, que é esse elemento teleológico, que envolve o fato de ser o consumidor o destinatário final de um bem de consumo. Tudo bem? Maravilha? Tranquilo? Então, quando nós falamos em relação jurídica de consumo, nós temos que lembrar disso. Tem os elementos subjetivos, consumidor e fornecedor, os elementos objetivos, produto e serviço, aprofundando
Se cair na sua prova, elemento teleológico é a visão do Nelson Neri Júnior, que nada mais é do que o consumidor ser o destinatário final dessa relação de consumo. Bom, onde está isso, Fabrício? Consumidor destinatário final. Está no primeiro conceito de consumidor, que é o conceito de consumidor em sentido estrito. Então, vou separar para vocês, meus amigos e minhas amigas, mais um slide que traz aí o caput do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Vejam o conceito de consumidor no caput do artigo 2º do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, toda pessoa física, fácil da gente enxergar. Eu, você, nós somos consumidores. Né? Isso é fácil. Agora, Fabrício, será que toda pessoa jurídica pode ser considerada consumidora? Olha, o tema é tão polêmico, mas tão polêmico que surgiram 3 correntes doutrinárias para explicar essa situação de pessoa jurídica como destinatária final. Primeira corrente que nós temos é essa chamada corrente finalista ou subjetiva. Corrente finalista ou subjetiva é aquela que não considera a pessoa jurídica consumidora. Por que não? Porque para essa corrente, consumidor tem que ser o destinatário fático e econômico do bem de consumo. O que é isso? Destinatário fático é aquele que retira o bem do mercado de consumo, ok? Isso pode ser uma pessoa jurídica. Né? Retirar o bem do mercado de consumo, uma pessoa jurídica pode comprar um bem de consumo em seu nome. Mas não basta para essa primeira corrente ser consumidor o destinatário fático do bem. Não basta retirar o bem do mercado de consumo. Tem que consumir efetivamente, ou seja, tem que ser também o destinatário econômico do bem de consumo. Então, para essa primeira corrente, consumidor tem que ser o destinatário fático e econômico do bem de consumo. Ou seja, não basta retirar o bem do mercado de consumo, tem que consumir efetivamente. E isso a pessoa jurídica não é capaz de fazer. O consumidor sim, sua família sim, mas a pessoa jurídica não é possível consumir um produto efetivamente. Então, essa é a primeira corrente para definir pessoa jurídica como destinatária final. Para essa primeira corrente, pessoa jurídica não pode ser consumidora porque ela não é destinatária econômica. Ela não consome efetivamente o bem de consumo. Aí nós temos do outro lado a corrente maximalista. Pela corrente maximalista, consumidor pode ser pessoa jurídica sim, porque para ela basta ser o destinatário fático do bem para ser considerado consumidor. Isso mesmo, basta ser o destinatário fático do bem para ser considerado consumidor. Não precisa consumir efetivamente, basta retirar o bem do mercado de consumo. Retirou o bem do mercado de consumo, ótimo, pode ser considerado consumidor. Tudo bem? Maravilha, gente. Tranquilo? Então, vem a pergunta, né? Mas, Bolzan, diante de 2 correntes tão opostas, uma que não admite a pessoa jurídica como consumidora, a outra que admite sim a pessoa jurídica como consumidora, qual eu devo escolher na prova? Melhor posicionamento é o posicionamento intermediário, que, aliás, é a posição defendida e majoritária no Superior Tribunal de Justiça. Então, vou pegar aqui para vocês o próximo slide, que traz a corrente dominante no STJ. Qual que é a corrente predominante no STJ? É a corrente finalista, porém atenuada. Aquilo que alguns autores chamam de mitigada ou aprofundada. Teoria finalista atenuada, mitigada ou aprofundada significa o quê? Significa que o consumidor pode ser a pessoa jurídica, sim, desde que comprovada a sua fragilidade no caso concreto. Então,
Se a pessoa jurídica demonstrar que é a parte mais frágil no caso concreto, ela pode sim ser considerada consumidora. É o que ocorre, vejam só, com as microempresas, empresas de pequeno porte, profissionais liberais, profissionais autônomos, as EIRELIs, as MEIs da vida. Então, nós podemos considerar essas pessoas consumidoras diante do caso concreto. Então, vamos pensar nós advogados, profissionais liberais. Quando compramos um computador para peticionar, veja, esse computador integra a nossa cadeia produtiva, mas nós somos a parte mais fraca se fomos considerados como uma Apple da vida. Então, com uma Dell da vida, pensando na indústria nacional, então veja, realmente essa fragilidade exige a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que quando nós falamos num profissional liberal como nós advogados, numa pequena empresa, numa empresa de pequeno porte, numa MEI, numa EIRELI, quando nós falamos um profissional autônomo como o caminhoneiro ele usa o caminhão para trabalhar, é a fonte de renda dele. Mas perto de uma montadora, de uma Mercedes-Benz da vida, nós temos aí o quê? Nós temos uma parte mais fraca. E essa parte mais fraca precisa ser protegida. Tudo bem? Por isso, meus amigos e minhas amigas, que quando nós falamos numa situação de pessoa jurídica para conseguir invocar o Código de Defesa do Consumidor ao seu favor, ela tem que comprovar no caso concreto a sua fragilidade. Tudo bem? Bom, o próximo slide que eu separei para vocês mostra aí um julgado do STJ, o recurso especial 1.195.642, falando, né, dessa fragilidade do consumidor, pessoa jurídica, ter que estar demonstrada no caso concreto para poder invocar essa pessoa jurídica o Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Bom, próximo slide eu trago a primeira definição de consumidor por equiparação. Qual que é a primeira definição de consumidor por equiparação? O CDC traz 3 definições de consumidor por equiparação. A primeira delas está aí no artigo 2º, parágrafo único, que diz: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, ok? Então, coletividade de pessoas, ainda que não possamos identificar todas essas pessoas, se de alguma forma interviu na relação de consumo, será considerada consumidor. Então, vamos pensar num exemplo de alguém aí que está no intervalo de um grande jogo de futebol, seleção brasileira numa Copa do Mundo da vida, show do intervalo, vem uma publicidade enganosa. Ora, é possível determinar todas as pessoas que estavam assistindo um jogo de Copa do Mundo? Impossível. Impossível. Mas elas participaram ou não participaram da relação de consumo? Se assistiram àquela publicidade, elas já participaram. Então vejam, essa coletividade de pessoas, ainda que indeterminável, que haja intervindo nas relações de consumo, ela pode sim ser protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. O Ministério Público da Vida pode sim entrar com uma medida de urgência, uma medida cautelar para proteger esse grupo de consumidores. Tudo bem? Maravilha? Tranquilo? Então, aí nós temos o artigo 2º, parágrafo único, que em resumo traz aí para vocês uma situação em que basta potencialidade de consumo, né? Não precisa toda aquela gente que viu a publicidade enganosa no show do intervalo de um jogo de Copa do Mundo sair de casa para comprar o bem de consumo, não precisa. Só de assistir já são considerados potenciais consumidores. E esse dispositivo, ele fundamenta também a tutela coletiva do consumidor. É ele que fundamenta aí uma ação coletiva do Ministério Público, de um PROCON da vida, de uma entidade privada de defesa do consumidor. Maravilha? Tudo aí no artigo 2º, parágrafo único do CDC.
Segunda figura de consumidor por equiparação está no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 17 que traz a figura da vítima do evento danoso. Ou seja, diz o texto legal: para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento danoso. Essa seção começa no artigo 12, que fala da responsabilidade pelo fato do produto. Artigo 14 fala da responsabilidade pelo fato do serviço. Em resumo, esta seção fala de responsabilidades do fornecedor em razão do acidente de consumo. Em razão do acidente de consumo, nós temos responsabilidades dos fornecedores. E a vítima do evento danoso, ela é considerada consumidora por equiparação. É aquilo que a doutrina norte-americana chama de bystander, ok? O bystander, quem que é? É a vítima do evento danoso. Não consumiu nada, não foi até a loja comprar, não foi contratar um serviço, mas foi vítima de um acidente de consumo. Por isso que é considerado consumidor por equiparação. Então, uma pessoa que nunca pegou avião na vida, mas o avião caiu em cima da sua casa, destruiu a sua casa. Graças a Deus ela estava trabalhando, ela não morreu. Ela teve um prejuízo. Ela perdeu a casa, ela perdeu os móveis. Ela pode invocar o Código de Defesa do Consumidor a seu favor? Pode. É considerada uma vítima do evento danoso. Então, vítimas de acidente aéreo, vítimas de uma explosão de shopping, como ocorreu há muitos anos atrás, aqui perto de São Paulo, em Osasco, a explosão do Osasco Plaza Shopping, são exemplos de vítimas do evento danoso. E o tema é tão interessante, meus amigos e minhas amigas, que até o fornecedor pode ser vítima do evento danoso. Aqui eu falo, por exemplo, da explosão de um shopping, né? Equiparação à vítima do evento danoso, mas o próximo slide eu falo de um comerciante. Olha esse julgado que interessante. O recurso especial 1.288.008. Um recurso aí especial do STJ de 2013, em que fala de um comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de cerveja que estourou em sua mão quando colocava no freezer, causando graves lesões. Enquadramento do comerciante que é vítima de um acidente de consumo no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do artigo 17 do CDC. Olha aí o STJ também falando da figura do bystander, que nada mais é do que a definição norte-americana a respeito aí da vítima do evento danoso. Então, não só, meus amigos e minhas amigas, aquele que andava por um shopping, o shopping explodiu, pode ser considerado uma vítima do evento danoso, como também o comerciante estava colocando uma cerveja no freezer, ele ia vender aquela cerveja. O que aconteceu? Ela explodiu no rosto dele. Olha, ele é comerciante, mas pode invocar o Código de Defesa do Consumidor a seu favor, porque ele foi considerado aqui uma vítima do evento danoso. Tudo bem? Maravilha! E nós temos ainda, meus amigos e minhas amigas, uma última figura de consumidor por equiparação, que está lá no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor diz: para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nela previstas, ok? Que práticas são estas que estão previstas neste capítulo e no seguinte? São as práticas comerciais e contratuais abusivas. Então, traduzindo aí o texto da lei, né, quando fala práticas nesse capítulo e no próximo, no seguinte, quer dizer o quê? Quer dizer o que está aí, ó. Os citados capítulos referem-se respectivamente às práticas comerciais e contratuais abusivas. Então, equiparam-se ao consumidor todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais e contratuais
abusivas, ok? Abusivas. Então, vamos pensar, meus amigos e minhas amigas, em exemplos de práticas comerciais abusivas. Infelizmente, lá no nosso escritório de advocacia, o carro-chefe é liminar contra plano de saúde. Ué, Fabrício, mas graças a Deus, né, que tem muita liminar contra plano de saúde. Cara, eu falo com tristeza, porque não dá para pensar em horários advocatícios numa situação que nem precisava de advogado. Bastava o plano de saúde cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Então ele comete várias práticas abusivas no mercado de consumo, várias. Como, por exemplo, querer entender que o rol da ANS de medicamentos e procedimentos é um rol taxativo. Ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. Ah, mas em dezembro de 2019 o STJ mudou a posição. Não mudou. No momento oportuno eu vou mostrar que foi uma decisão isolada do STJ que tinha fundamento para ele decidir daquele jeito. A posição consolidada é de que o rol de medicamentos e procedimentos definidos pela ANS, Agência Nacional de Saúde, que a cada 2 anos que altera, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, ok? Portanto, é prática abusiva recusar a compra de medicamentos ou de determinado tratamento do consumidor, alegando que foi ali um medicamento ou tratamento fora do rol da ANS, alegando que o rol seria taxativo. É prática abusiva. E tem muitas dessas práticas abusivas no nosso escritório, infelizmente, em que nós temos que defender o consumidor. Então veja, diante de uma situação de uma prática comercial abusiva, o consumidor quer o medicamento, quer o tratamento, há uma recusa da fornecedora do plano ou do seguro-saúde. Ou muitas vezes está no contrato de plano de saúde a abusividade. Então, está escrito lá, por exemplo, que olha, nós, plano de saúde, não estamos obrigados a cumprir medicamentos ou comprar medicamentos ou fornecer tratamentos que estão fora do rol da ANS. Muitas vezes está lá no próprio contrato de consumo e isso seria um exemplo de prática contratual abusiva. Então, toda essa coletividade de pessoas expostas a essas práticas comerciais e contratuais abusivas, elas são consideradas consumidoras por equiparação. Podem existir ações coletivas? Sim, como já existem. Tem algumas ações coletivas contra planos de saúde propostas pelo Ministério Público para defender essa coletividade de pessoas que nem sabe que tem isso no contrato. Que nem sabe, porque nunca precisou de um medicamento mais caro que geralmente vem recusado pelo plano de saúde. Então, também aí a possibilidade de tutela coletiva do consumidor nestes casos. Tudo bem? Maravilha? E meus amigos e minhas amigas, só para fechar com vocês, eu trouxe aqui um resumo do que nós trabalhamos neste bloco. Nós trabalhamos primeiro com o conceito de consumidor em sentido estrito, lá no caput do artigo 2º, depois com 3 conceitos de consumidor por equiparação. Então, conceito de consumidor em sentido estrito, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ok? Cuidado, pessoa jurídica. Pessoa jurídica consumidora tem que comprovar a fragilidade no caso concreto. É a teoria finalista, porém de forma mitigada, atenuada ou aprofundada, como diz a professora Cláudia Lima Marques. Conceitos de consumidor por equiparação são 3. Artigo 2º, parágrafo único, fala da coletividade de pessoas, ainda que indeterminável, que haja intervindo nas relações de consumo. Artigo 17 fala das vítimas do evento danoso. E o artigo 29 fala das pessoas determináveis ou não expostas às práticas comerciais e contratuais abusivas. Tudo bem? Maravilha? Então, vejam, neste primeiro bloco, uma exposição do que seria a relação jurídica de consumo e trabalhamos com a figura do consumidor,
quer o consumidor em sentido estrito, quer os 3 conceitos de consumidor por equiparação. Na sequência, nós vamos falar de fornecedor, de produtos e de serviços para fechar aí a relação jurídica de consumo com vocês. Voltaremos, meus amigos e minhas amigas. Até já!